Olá, meus amados irmãos em Jesus. É com muito bom coração que estamos aqui, iniciando mais um dia de reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é um momento que a gente vem serenar a nossa alma, que estamos aqui cuidando do nosso coração e elevando o nosso pensamento até Jesus. Então nós desejamos que hoje todos que estão aqui, que possam receber de Jesus o teu manto de amor, que possam ter a paz em seu lar, que possam estar com o coração mais sereno e que possam, ao final dessa reflexão, sair com o coração preenchido de um ensino que eleva a nossa alma. Bom, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos convidar a todos que estão aqui para irmos juntos até o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a passagem que vai inspirar a nossa reflexão de hoje, ela se encontra nos itens 8 e 9 deste capítulo, que é a passagem A Parábola da Figueira Seca. Bom, meus amados irmãos em Jesus, a nossa passagem de hoje vem compartilhando conosco essa parábola da figueira seca, que é uma parábola rica de ensinamento para todos nós. A nossa proposta aqui do nosso evangelho diário de hoje é compartilhar através das nossas palavras um pouquinho sobre essa parábola da figueira seca e depois compartilhar uns trechinhos do Evangelho segundo o Espiritismo que nos explicam o fundo moral dessa parábola e também gostaríamos de compartilhar uma história do querido Joaquim, que vai exemplificar perfeitamente o fundo moral das palavras do Cristo para todos nós. Então vejamos que vamos iniciar aqui nesse momento compartilhando um pouquinho da parábola da figueira seca. A todos os irmãos que tiverem interesse de buscar na íntegra essa parábola, vocês encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa passagem de hoje, como também no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, onde é narrado para nós que Jesus e os discípulos, ao saírem de Betânia, tiveram fome. E na jornada que eles estavam ali cursando, eles avistaram bem ao longe uma figueira, uma árvore robusta, de aparência muito bela. E quando eles enxergaram essa árvore, logo deduziram que ali eles encontrariam algum fruto, algum alimento. Então eles partiram para perto dessa árvore. Contudo, quando se aproximaram da figueira, notaram que ali não havia nenhum fruto, que havia apenas algumas folhas e mesmo assim algumas folhas estavam meio secas. Jesus aguardava por um fruto daquela árvore que aparentava ser tão bonita, tão robusta. Só que chegando perto dela, notou que ela tinha apenas a aparência de uma árvore que concedia frutos e que, em verdade, fruto nenhum ela compartilhava com a natureza. Então, esse é um resuminho da parábola da figueira seca que é compartilhado conosco no Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. E vejamos que logo após essa parábola, o Evangelho vem nos esclarecer um pouquinho sobre o fundo moral desse ensino do Cristo. Então, é nos esclarecido, eu vou até compartilhar aqui conosco, porque é interessante, exatamente um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um momento que é nos esclarecido. A figueira que secou é símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Olha que interessante essas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo explicando para nós um pouco sobre o fundo moral da parábola do Cristo. Em outro trecho, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que essa parábola também simboliza todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Ou seja, simbolizam a todos os irmãos que têm os meios
para serem úteis, para ajudar, para amparar, que têm os meios para crescer moralmente, mas não aproveitam essas oportunidades, mas não aproveitam as chances de serem úteis, de se transformarem. Vejamos que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem esclarecendo muito mais para nós sobre essa parábola. Mas esses dois trechos que nós destacamos aqui, eles são essenciais. Porque, de forma muito objetiva, ele já nos diz, olha, a figueira seca simboliza todas aquelas almas que aparentam algo que ainda não possuem em seu coração. Ou que têm os meios de serem úteis, porque a árvore ela tinha um meio de produzir os frutos. Só que ela não aproveitou as oportunidades para produzir e compartilhar com a natureza. Então, notando aqui esse ensinamento do Evangelho, esse trechinho que nós compartilhamos, nós gostaríamos de agora a gente encerrar a nossa passagem com uma história. Porque é uma história que eu acho que só da gente narrar ela aqui, compartilhar ela aqui nesse momento, já vai trazer muito ensinamento e muito esclarecimento sobre as palavras do Cristo. É uma história que é como se estivesse contando para nós, em outras palavras, um pouquinho sobre o fundo moral da parábola da figueira seca. Então vamos juntos nesse momento aqui e compartilhando alguns trechinhos, eu vou contando através das minhas palavras e também vou lendo alguns trechos aqui dessa história tão bela que é contada pelo querido Humberto de Campos, pelo espírito de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 2 do livro Luz Acima. Então, neste capítulo 2, Humberto vai nos contar a história de Joaquim. Vejamos que é uma história que vai exemplificar perfeitamente o fundo moral da passagem do Evangelho de hoje. Então, é contado pra gente que Joaquim, quando ele chegou ali aos 60 anos, ele deixou a matéria e retornou para a vida espiritual. E quando ele retorna para a vida espiritual, todas aquelas pessoas que conviviam com ele ou que conheciam ele, que continuam na matéria, acreditam que Joaquim seria uma alma que subiria rapidamente para os cumes mais altos da evolução. Que Joaquim seria uma alma que partiria para a vida espiritual e logo habitaria aquelas regiões mais evoluídas, aquelas regiões mais purificadas. E muitos pensavam assim porque Joaquim, ao longo da vida dele aqui na matéria, sempre aparentou um verniz, uma aparência de pureza. Joaquim sempre andava impecável. Ele se dedicava, aliás, muito aos estudos de Jesus. Mas ele se dedicava aos estudos do Cristo sozinho, porque ele não suportava ouvir outras interpretações. Ele gostava de interpretar do seu jeito e à sua maneira. Qualquer um que viesse ali compartilhar com ele o ensinamento de Jesus ou uma nova forma de ver as palavras do Cristo, ele logo recusava e se afastava. Com isso, é narrado pra gente que Joaquim, ele viveu muito sozinho. Ele se afastou da sociedade, se afastou das pessoas, e ele, como ele era muito rico, porque ele não precisou trabalhar durante sua vida, porque ele herdou uma herança muito grande. Então ele vivia ali com a tua herança, quietinho ali na sua grande casa, era uma casa muito grande, e ele vivia longe de tudo e de qualquer problema. Ele não se entrelaçava muito nos problemas, não. Ele vivia sozinho no canto dele, pouco a pouco ele conversava. Vou até ler pra gente aqui, Humberto de Campos, sobre Joaquim diz: Joaquim viveu longe do mundo, no conforto precioso que herdou dos pais. Falava pouco, andava menos e agia nunca. Ou seja, Joaquim, ele não tinha que lidar muito com estresse, ele não tinha que lidar com dificuldade na vida, ele não teve que lidar com nenhum infortúnio ou imprevisto, porque ele se isolou de tudo, né? Como diz, né? Falava pouco, andava menos ainda e agia nunca. Então ele se isolou muito, então dizia-se que ele tinha a vida perfeita. E muitos ainda acreditavam que Joaquim era um cristão
impecável, era um cristão modelo para muitos. Por quê? Joaquim, ele dava sempre muito dinheiro para os seus parentes. Mas Joaquim só dava esse dinheiro para os seus parentes para que eles não o amolassem, não o incomodassem. Joaquim também distribuía muitas esmolas. Mas Joaquim só fazia isso para falar que fez a sua parte da caridade. Ele não fazia pensando no outro, ele fazia para mostrar que fez a parte dele e para não ser incomodado, para ninguém ter motivo para falar dele. Então, externamente, ele aparentava uma pureza. Externamente, ele aparentava tranquilidade, calma, até porque ele não tinha que lidar com muitas provas e dificuldades na vida, não é mesmo? Então, só que o que aconteceu? Olha só, essa foi a vida de Joaquim. Só que quando Joaquim ele chegou lá no estado da espiritualidade, do espiritual, que muitas pessoas acharam, lembramos que ele já partiria para planos mais elevados. Quando ele chegou no estado espiritual, não foi esse o cenário que ele encontrou. Joaquim se viu ali em um ambiente, em um lugar que não era muito evoluído. Joaquim ele se viu entre muitos espíritos. E quando ele via passar algum espírito muito benevolente, um espírito que tinha uma luz mais evoluída, ele tentava falar com aquele espírito, mas o espírito não o ouvia. Olha que interessante. Quando Joaquim percebeu, as tuas mãos e os teus braços estavam imóveis. Ele não conseguia, pareciam estátuas de mármore. Ele não conseguia mexer as mãos e os braços. Lá no estado espiritual. Ele não conseguia mexer, tinha ficado como se ficasse petrificado. E isso deixou ele muito assustado. Então ele começou a correr de um lado para o outro, tentando comunicar com os bons espíritos para questionar por que as mãos e os braços dele estavam como estátuas, petrificados. Só que ninguém o ouvia. Porém, um determinado dia, um espírito muito evoluído, muito benevolente, dispôs de atender alguns irmãos que estavam ali desencarnados, alguns irmãos espirituais, de atender por alguns minutos eles e esclarecer. Então foi escolhido um número pequeno de irmãos para serem atendidos e Joaquim estava entre esses irmãos. Ele era o último da fila, aliás. Quando chegou o momento de Joaquim, eu vou até ler para nós aqui. Quando chegou o momento de Joaquim, o Espírito perguntou o que ele poderia ajudar ele, o que ele poderia auxiliar Joaquim. Nesse momento, o querido Joaquim começa a narrar toda a sua vida, a falar como ele foi uma pessoa calma, a falar como ele foi uma pessoa boa, a falar várias coisas. Só que enquanto Joaquim falava, o anjo espiritual interrompe Joaquim e diz: Meu irmão, os nossos minutos são contados, os nossos minutos aqui de conversa são raros. Não precisa perder esses minutos contando sobre a sua vida. Diga logo o que está lhe afligindo e que eu posso te ajudar. Vejamos que os espíritos superiores eles têm essa característica de serem muito objetivos, tanto nos ensinos, quanto nas mensagens, quanto também quando eles vão nos esclarecer sobre algo. E esse espírito fez isso, meu caro, seja mais objetivo, não precisa ficar narrando sobre a sua vida, porque obviamente esse espírito já sabia, mas digo que eu posso te ajudar. E Joaquim questiona, quero saber por que eu estou com as mãos e com os braços dessa forma, eu não consigo mexer eles. E nesse momento, o benfeitor espiritual começa a fazer umas perguntas para Joaquim, para conferir o porquê Joaquim estava com as mãos e com os braços petrificados. Então, eu vou ler para nós aqui algumas das perguntas que o espírito benevolente faz a Joaquim. A primeira pergunta que ele diz é: Joaquim, você era casado? Joaquim diz: sim. E o bom espírito pergunta: então você zelava, você cuidava da sua residência? E Joaquim responde: não, eu não precisava, minha mulher fazia tudo. Bom,
O espírito então faz outra pergunta: Joaquim, você foi pai? E ele diz: sim. Logo o espírito questiona: então você cuidou dos teus filhos? Você os auxiliou na educação? E Joaquim esclarece: não, eu tinha várias pessoas para fazerem isso por mim. Eu era um homem muito rico, então ele tinha como pagar pessoas para educar os filhos. E assim a conversa foi se desenrolando. O anjo sempre perguntava se Joaquim fez algo, contribuiu com algo na sua vida, e a resposta era sempre não, porque sempre tinha alguém para fazer isso por ele, ou porque ele não tinha necessidade de realizar aquilo. Como, por exemplo, o benfeitor espiritual pergunta se ele teve alguma profissão, e ele diz que não, porque ele já tinha dinheiro suficiente, ele não precisava ter uma profissão. Isso ele achava. O anjo perguntava se ele teve que ajudar alguns amigos, se ele se preocupou com algum problema que algum amigo dele estava passando, e Joaquim dizia que não, porque ele se afastou de tudo e de todos para justamente não ter muita dor de cabeça com isso. Então foram muitas perguntas, foi um questionário longo que o benfeitor espiritual fez, e a resposta era sempre não de Joaquim. Ele não fez nada, não produziu nada de útil em sua vida. E nesse momento, o anjo encerra o questionamento com Joaquim dizendo: seu caso já se explica. Você tem as mãos enferrujadas. E Joaquim faz uma cara de espanto, ele não entende como assim eu tenho as mãos enferrujadas. E o benfeitor espiritual esclarece: é o talento não usado, meu amigo. Seu remédio para curar essa mão e esses braços que estavam petrificados, é regressar à lição na terra. Repita o curso terrestre. E Joaquim ficou um pouco confuso, que ele teria que retornar. E nesse momento, o benfeitor espiritual diz: bom, Joaquim, agora adentre de novo na fila. E o querido Joaquim questiona: mas que fila? E ele é respondido: a fila da reencarnação. Joaquim terá que novamente aguardar uma oportunidade de regressar à Terra para poder, dessa forma, fazer, servir, cooperar e ser útil no caminho do bem. E o anjo encerra dizendo: o que você precisa, Joaquim, é de movimento. Bom, meus amados irmãos em Jesus, essa história que vai aqui exemplificar o nosso ensino de hoje, uma história muito valiosa, porque justamente essa história de Joaquim nos diz claramente o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece. Ele nos dizendo: a figueira seca é símbolo de todos que aparentam fazer o bem, mas nada produzem. Simboliza todos aqueles que têm os meios de ser úteis e não são. Joaquim tinha todos os meios para servir, todas as oportunidades para ser útil na terra, mas ele escolheu por livre-arbítrio não cooperar com a obra divina, não ser útil. Ele escolheu viver de forma isolada, sem ajudar o próximo, sem viver realmente a caridade, sem buscar o contato com os outros irmãos para que dessa forma ele pudesse amparar. Joaquim tinha muitas formas de ser útil, desde dentro do seu lar, na criação de seus filhos, seja exercendo alguma atividade de trabalho, mas ele escolheu viver no ócio espiritual. E essa história simboliza claramente para nós a figueira, que tem todas as oportunidades de cooperar com a natureza, cooperar conosco em produzir frutos, mas ela nada produz. Apenas aparenta uma pureza, mas o coração está estacionário no nosso espiritual. Bom, meus amados irmãos em Jesus, esta foi a nossa mensagem dessa sexta-feira. Vamos encerrar a semana com essa história de Joaquim, uma história que nos inspira a sair do ócio espiritual, a nos movimentar, a buscarmos sempre o aprendizado, a nos esforçarmos a fazermos o nosso melhor todos os dias, em cooperação com Deus, nosso Pai. Fiquemos em paz, desejamos a todos uma excelente sexta-feira com Jesus, que o manto de amor do Cristo cubra todos os lares da nossa fraterna humanidade. Fiquemos em paz e lembremos que essa é uma mensagem feita com muito carinho no Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias,
a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquemos com Jesus e que assim seja.